irmãos, com muita alegria, mais uma vez, eu quero saudar a todos vocês com a paz do eterno Deus. Fica conosco até o final desta mensagem, porque os céus têm uma palavra que vai mudar a sua vida. Acredite que Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida nesta noite. Não é em vão que você entrou nessa live. Não foi por acaso que você está nessa live. Você não caiu nessa live de paraquedas, não. Você está assistindo essa live porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E certamente a sua vida será impactada com a palavra do nosso Deus. Porque o nosso compromisso aqui é com a palavra do eterno Deus. O nosso compromisso aqui é com os céus. E Deus tem usado os seus instrumentos aqui nessa live para impactar vidas através da palavra do Senhor. E esta noite não é uma noite comum, não é uma noite normal. Esta noite é a noite que Deus reservou, é a noite que Deus preparou para você estar aqui para ouvir a palavra do eterno Deus. Meus amados irmãos, o tema da nossa reflexão essa noite é muito convidativo e é um tema que desperta muito interesse nas pessoas que certamente estarão assistindo este vídeo. O tema da nossa reflexão é a mensagem que o Brasil precisa ouvir. A mensagem que o Brasil precisa ouvir. Então fica comigo nesta live até o final. Por quê, pastor? Porque eu vou te mostrar dentro da Bíblia qual é a mensagem que o Brasil precisa ouvir. Glória a Deus. Para tanto, eu quero deixar um verso da Bíblia Sagrada para a nossa meditação. Verso esse bastante conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 10, versículo 10, a parte B, diz assim: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu vou repetir. Disse Jesus: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Meus queridos irmãos, todas as coisas que foram criadas por Deus estão todas sob o seu domínio, o seu cuidado absoluto. Deus, ele nunca perdeu o controle de uma situação. Todo o controle de todas as coisas estão bem tranquilas na mão e no comando do arquiteto do universo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não existe coisas por um acaso. Tudo foi planejado por Deus. Tudo que existe tem um propósito por Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que no princípio, no começo de todas as coisas, a Bíblia fala que Deus, ele criou os céus e a terra. Então você vai perceber que Deus é o Elohim, que é o Deus Criador. Então Deus, com o seu poder soberano, Deus vai criar todas as coisas. E é interessante que Deus vai usar 6 dias para fazer todas as suas obras. Deus vai criar todas as coisas durante um espaço de 6 dias. E no 7º dia, o eterno Deus, ele vai descansar. Só que Deus, na sua criação,
Deus começou a criar todas as coisas usando o poder da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja porção seca e houve porção seca. E disse Deus, haja répteis e houve répteis. Então Deus foi criando as coisas conforme o seu querer e a sua vontade. E é interessante que a Bíblia fala, e viu Deus que tudo era bom. Então tudo que Deus criou era bom. Porém Deus, ele decidiu criar o homem. Pastor, por que Deus decidiu criar o homem? Deus decidiu criar o homem para o homem se relacionar com ele. Então Deus vai criar o homem segundo o desígnio da sua soberana vontade. E é interessante que na criação de Deus, a Bíblia fala que Deus vai criar o homem do pó da terra. Perceba, Deus vai usar o elemento chamado terra, lama, para criar o homem, para fazer o homem. E o primeiro homem que Deus vai criar é Adão. Adão significa da cor da terra, avermelhado. E a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus começou a olhar para o homem. E é interessante que a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem agora passa a ser alma vivente. Olha que interessante. De todas as criações de Deus, o homem é a coroa da sua criação. Por quê? Porque Deus formou, criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que Deus se relacionava com o homem no jardim do Éden. E certa feita Deus olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma adjutora, vou lhe fazer uma auxiliadora, uma companheira, alguém que vai estar com ele para suprir as suas necessidades e lhes ajudar nas suas tarefas. Para que o homem seja completo, a Bíblia fala que Deus vai permitir um sono profundo sobre Adão e Deus vai tirar da costela de Adão uma costela do lado de Adão. E daquela costela Deus vai fazer uma mulher chamada Eva, que significa mãe da vida. E Deus constitui o casal, Adão e Eva. E Deus coloca o casal no jardim do Éden. Antes que eu vos fale acerca do jardim do Éden, deixa eu te dizer, naquela época, antes da queda do homem, existiam dois jardins. O primeiro jardim é esse jardim que Deus colocou as plantas, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É chamado jardim vegetal. O primeiro Éden é chamado jardim vegetal. Mas tem um segundo Éden, que é chamado de Éden mineral. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, no livro de Ezequiel, capítulo 28, e em Isaías, capítulo 14, que o nosso adversário, chamado Lúcifer, antes da queda, ele era querubim ungido. E ele andava sobre pedras afogueadas. Ele reluzia, ele brilhava a glória de Deus dentro dele. E ele andava sobre pedras brilhantes, em um jardim mineral coberta de pérolas de ouro e coisa semelhante. Mas esse jardim aqui, chamado jardim vegetal, o Éden vegetal, é o Éden que Deus constituiu o homem e a mulher. E Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Agora é interessante que Deus vai dar uma ordem para o homem e para a mulher. Deus fala para eles, olha, de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer, vocês podem tocar, vocês podem olhar. Adão, Eva, mas tem uma árvore que ela está no meio do jardim. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não podem comer.
nem tocar e nem olhar para ela. Por quê? Porque o dia que vocês tocar, ou comer ela, ou olhar para ela, certamente morrerá. E a Bíblia fala que a serpente era astuta. E numa desses encontros com a mulher, num desses encontros com Eva, a serpente conseguiu persuadir Eva e disse para Eva: Eva, Deus diz para você não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês serão igual a Deus. Por isso que Deus disse para vocês não comer. Mas a serpente estava iludindo Eva para quê? Para que o casal viesse a quebrar a aliança que Deus tinha feito com eles. E é interessante que vocês já conhecem a história de Adão e de Eva. A serpente consegue persuadir Eva. Eva pega do fruto do conhecimento do bem e do mal, come e ainda dá para o seu esposo. E quando Deus, que descia todas as tardes na viração do dia para falar com Adão, certa feita Deus desceu no jardim do Éden e Deus disse assim: Adão, Adão, onde é que tu estás? Adão também tinha comido do fruto que não era para comer. Ele tinha desobedecido uma ordenança divina junto com Eva. E a Bíblia fala que Adão estava escondido atrás de folhas de figueira. Aí alguém pode perguntar, mas Deus não sabia que o casal iria pecar? Lógico que Deus sabia que o casal iria pecar. Mas então por que Deus permitiu que o casal tocasse no fruto do conhecimento do bem e do mal? É porque atrás disso já tinha um plano de redenção. Atrás disso já tinha um propósito de Deus para salvar a humanidade. E é interessante que a Bíblia fala que todos pecaram em Adão. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Deus precisa levantar um líder. Agora, Deus precisa levantar um libertador. Agora, Deus vai começar a colocar em pauta o seu plano redentor. Deus vai levantar alguém para fazer a diferença. E é interessante quando Deus decide mandar alguém para a terra para executar a sua missão, cumprir o seu propósito e trazer uma mensagem de redenção para a humanidade. Isaías vai dizer assim, que houve uma palavra dita no céu. Olha que interessante. A única vez que houve meia hora de silêncio no céu foi quando ouve-se o brado: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Deus precisava mandar alguém, segundo o seu propósito, para cumprir o propósito da redenção no Calvário para salvar a raça humana. Não tinha salvação para a raça humana depois que Adão e Eva pecou. Estavam todos debaixo da mesma condenação. Mas Deus achou por bem mandar alguém. Agora é interessante que Deus sempre dá o seu melhor. Aí eu não entendo porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser pela metade, tem que ser de qualquer jeito, tem que deixar para segundo plano. A gente não prioriza as coisas de Deus. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente não cresce, é por isso que as portas não abrem, é por isso que Deus não nos honra. Por quê? A gente não prioriza o reino de Deus. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Deus decide mandar alguém, o seu filho amado. E Satanás, sabendo que tinha uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça de Satanás. Satanás sabia que tinha um propósito divino, um plano de redenção, que Deus iria mandar alguém iria nascer da semente da mulher para salvar a humanidade. Tanto que se vocês forem observar o livro de Êxodo capítulo 2, a Bíblia fala que Faraó, ele deu ordem para matar todas as crianças no Egito.
de 2 anos para baixo. Por quê? Na mentalidade na mente de Faraó, ele disse assim: vou levantar um decreto e vou mandar matar todos os bebês de 2 anos para baixo, do sexo masculino. Por quê? Porque ele estava sendo usado pelo diabo. Porque o diabo acreditava que um daqueles meninos hebreus poderia ser o Filho de Deus. E vocês conhecem a história. E ali só vai restar um menino dentro do palácio chamado Moisés. E a Bíblia fala que Deus guardou, Deus protegeu o menino Moisés, que foi jogado dentro do rio Nilo, que tinha crocodilos. E Deus não permitiu que os crocodilos viessem acabar com o menino Moisés. Deus preservou, Deus guardou, fazia parte do propósito de Deus. E Deus vai levantar Moisés. E Moisés é um grande libertador. Moisés, com a ajuda de Deus, com a ajuda divina, Moisés, ele vai libertar os hebreus das mãos de Faraó e da sua escravidão, que estavam sendo escravizados dentro da terra do Egito. E é interessante que Deus resgata os hebreus do Egito com mão forte, com braço forte, e leva o povo para adentrar até a terra prometida. Agora, é interessante que Deus sempre gostou de se relacionar com o homem. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para se comunicar, para se relacionar com o homem. Deus sempre esteve com o homem. Agora é interessante que a história vai passando e o plano de Deus vai sendo colocado em prática. E a Bíblia fala que no livro de Juízes, que Deus vai estabelecer juízes para julgar Israel. Deus começa a levantar. Deus levanta Gideão, Deus levanta Débora, Deus levanta Sansão, Deus levanta Eude, enfim, Deus levanta os juízes, porque tinha um propósito ali, que era o propósito da redenção divina. Não é tanto que os profetas, eles vão profetizar acerca da vinda do Messias, acerca do nascimento de Jesus Cristo. Quer ver um exemplo bem claro para você entender? O profeta Isaías. Isaías, seu nome significa Jeová salva, o Senhor é salvação. Isaías é conhecido por nós, estudantes da palavra de Deus, como o profeta messiânico. Por quê? Messiânico vem de Messias, porque Isaías foi o profeta que mais falou, que mais profetizou acerca da vinda e do nascimento do Messias. Não é tanto que a Bíblia fala para nós, no livro de Isaías, capítulo 7, e o versículo 14, a Bíblia fala assim: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isaías vai continuar a ser usado por Deus através das profecias. E no capítulo 9, versículo 6 de Isaías vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então já tinham algumas profecias de alguns profetas maiores e menores, que eles profetizaram a chegada do Salvador do mundo, a chegada de Jesus Cristo, a chegada do Filho do Deus vivo. E é interessante que Jesus ele vai nascer, porque Deus vela para cumprir com a sua palavra. Agora é interessante que Jesus vai nascer em um contexto muito difícil naquela época, porque existiam conflitos militares, existiam conflitos religiosos, existiam perseguições do Império Romano. Então olha o contexto que Jesus vai nascer. É por isso que tem um verso na Bíblia, que a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não veio antes, ele não veio depois. Jesus nasceu e veio no tempo e na época propícia e certa, porque era plano do Deus Todo-Poderoso.
Como é que Jesus vai nascer? A Bíblia fala que Maria, ela vai conceber Jesus Cristo. Só que é interessante que Maria não tem relação com José. O que está dentro do ventre dela é concebido pelo Espírito Santo de Deus. E o anjo aparece para ela e diz assim: Maria, não temas, Maria, porque a virtude do Altíssimo está sobre ti. E o que está dentro do teu ventre é de Deus, é do céu. Não temas, Maria. E a Bíblia fala que Maria, ela vai gerar um filho. E esse filho é chamado Jesus de Nazaré. Agora é interessante que eles nascem numa estalagem, num lugar que não tinha muitos recursos. Não tinha nem quarto para Maria e José se hospedarem. Então eles vão estar ali e Maria vai dar à luz em uma estalagem. E é interessante que o menino Jesus nasce dentro de uma comarca na terra de Belém. Perceba, Belém significa casa do pão. E um dos nomes de Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, um pão que nasceu na casa do pão. E a Bíblia fala que Jesus vai nascer em Belém. E Jesus nasce ao 8º dia do seu nascimento. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele é circuncidado. E Jesus, como um bom judeu, ele vive a sua vida respeitando as normas, as regras da lei naquela época. E é interessante que a Bíblia vai mencionar o nascimento de Jesus. Mas depois que Jesus nasce, até os 11 anos de idade, é o primeiro período de apagão da vida de Jesus. Porque a Bíblia não menciona o que aconteceu com Jesus depois do seu nascimento até os 11 anos de idade. A Bíblia se omite. É plano de Deus. É propósito de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que com 12 anos de idade, Jesus Cristo, ele se apresenta agora em público, no meio de doutores, falando com eloquência, falando com sabedoria. E os doutores ficaram de boca aberta. Nossa, que sabedoria desse menino! Esse menino não é normal, esse menino não é da terra, ele é diferente. Ele tem a sabedoria do Deus eterno dentro dele. Então Jesus vai ensinar os doutores com 12 anos de idade. E é interessante que dos 12 anos de idade até os 30 anos de idade é o segundo período de apagão da vida de Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não fala. A Bíblia, ela não menciona o que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos de idade. É bem verdade que a Bíblia fala para nós que se fosse colocar em livros todas as obras que Jesus fez, não teria livro suficiente que coubesse as obras que Jesus fez. Então Jesus Cristo, ele vai começar o seu ministério público com 30 anos de idade. E o primeiro milagre que ele vai fazer, ele vai transformar a água em vinho. E é interessante que aonde Jesus passa, Jesus faz milagre. Aonde Jesus chega, Jesus faz milagre. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus vai viver 3 anos e meio aqui na terra de ministério público, fazendo o ID do Pai, falando do reino de Deus, anunciando as boas novas de Jesus. E a Bíblia fala que nós temos que seguir os passos de Jesus. Sabe por que você existe? Para você cumprir o ID, para você falar do Evangelho, para você proclamar as boas novas de Jesus Cristo. E Jesus vai começar a realizar grandes milagres. Jesus vai salvar, Jesus vai libertar muitos oprimidos, Jesus vai quebrar cadeias, Jesus vai curar muitos paralíticos, muitos doentes, muitos enfermos.
Então Jesus vai trazer salvação para muita gente. Muitas pessoas naquela época foram abençoadas, foram beneficiadas por causa de Jesus. E Jesus, ele não mudou, ele continua fazendo milagres. Só que por Jesus fazer milagre, por Jesus fazer o bem, então vão crucificar ele por causa da inveja. E vocês já conhecem a história do Calvário, a história da cruz, a história da crucificação de Jesus. Ali estava Jesus para ser julgado. Jesus junto com Barrabás. Jesus de um lado, Barrabás do outro. E os seus algozes estavam ali para estimular a voz da multidão e dizendo: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, e prende Jesus. Então vão prender Jesus por inveja. E eles ficaram com muita inveja, a corte, principalmente quando Jesus falou assim: esse templo, eu vou derribar esse templo, e em 3 dias eu vou levantar outro. Eles não sabiam de que templo que Jesus estava falando. Jesus simplesmente estava falando do templo dele, que em 3 dias ele iria mudar a história da humanidade. E eles não estavam acreditando. Pois bem, e Jesus vai para a cruz. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite. É por isso que você está me assistindo. É por isso que você está ligadinho aqui nessa live. É por causa da palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra do eterno Deus, que pode mudar a sua vida. Jesus foi para a cruz. Jesus se fez maldito por mim e por você. Quem era para estar na cruz era eu e você, porque nós somos pecadores. Jesus não. Só que ele foi para a cruz. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por que Jesus foi para a cruz? Por amor. Jesus nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Jesus já te amou. E Jesus te ama do jeito que você é. Foi Ele que te chamou, Ele que deu a vida por você. E agora Jesus está no alto daquela cruz para cumprir a missão do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que Jesus é erguido no alto da cruz. De um lado um ladrão, do outro lado o outro ladrão. Um ladrão chamava Gesma e o outro ladrão chamava Dimas. Você já conhece a história. Gesma blasfemou e disse assim: salvou os outros e não pode salvar a ti. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, Jesus. Zombando na hora da morte. Mas Dimas, ele agiu diferente. Dimas olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Olha que interessante, um ladrão que se arrependeu na hora da morte. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E aquele ladrão foi para o paraíso naquele mesmo dia. Então, quando Jesus dá o brado, Jesus morre numa sexta-feira. E Jesus dá o brado e diz assim: Pai, tetelestai, que significa está consumado. O véu se rasga de alto para baixo. Pastor, por que de alto para baixo? Porque os propósitos de Deus primeiro começa lá em cima, no céu, depois vem para a terra. Deus é um Deus que estabelece os seus propósitos primeiro no céu e depois na terra. O véu se rasga de alto a baixo. Jesus dá o brado na cruz e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre numa sexta-feira. E Jesus passa sexta, sábado e domingo bem cedo de manhã. A Bíblia fala que Jesus ressuscita. E é coisa linda que Jesus ele está vivo. Deixa eu te dizer algo nesta live. Jesus está vivo. E Ele está do teu lado aí. Se você crer, verás a glória de Deus. Jesus está contigo, do teu lado. Ele não te deixou, Ele não vai te deixar. Foi Ele quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus está com você. Você não precisa ver Jesus para você crer. Você tem que crer sem ver. Porque mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então Jesus
ressuscita no domingo bem cedo. E Jesus leva cativo a cativeiro. O que é isso? A Bíblia fala que Jesus vai descer no domingo quando ele ressuscita. Ele vai descer nas partes mais baixas da terra, que era um antigo seio de Abraão, que ficava lá embaixo no núcleo da terra. Então Jesus leva cativo a cativeiro. Jesus pega o seio de Abraão e leva e deposita debaixo do trono de Deus, que é onde estão as almas de todos os santos, desde a fundação do mundo, aguardando a ressurreição e o toque da trombeta, que a qualquer momento se dará. E é interessante que Jesus ressuscita. E Jesus, quando ressuscita, Jesus ainda fica mais ou menos 40 dias aqui na terra, fazendo milagres e fazendo maravilha. Depois de 40 dias que Jesus ficou aqui embaixo na terra, um corpo ressurreto, a Bíblia fala que Jesus é assunto ao céu, que Jesus sobe. E os varões ficam olhando para ele subindo. A multidão olhando para Jesus subindo. E os anjos que estavam escoltando a ascensão de Jesus, os anjos bradam e dizem assim: varões galileus, por que vocês estáis olhando para o Cristo que está subindo nas nuvens? Esse mesmo Cristo que está subindo, ele voltará para buscar vocês. Perceba, há aqui uma promessa. Deixa eu te dizer algo nessa live. Jesus subiu, mas Jesus vai descer. Jesus foi para o céu, mas Jesus ele voltará. Ele foi, mas ele vai descer. Ele foi, mas ele vai voltar. Talvez você está me assistindo nessa live, nessa noite, e está dizendo: mas pastor, já se passou tantos anos, a minha avó dizia que Jesus iria voltar. Os meus tataravós diziam que Jesus iria voltar, e ele ainda não voltou. Deixa eu te explicar uma coisa rapidinho nessa live. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque tem muitas almas que ainda precisam ser salvas. E tem muitos lugares que ainda não chegaram ao Evangelho, mas vão chegar. Porque a Bíblia fala que se Deus não tivesse abreviado esses dias que você está vivendo, que eu estou vivendo, nenhuma alma se salvaria. Esses dias que nós estamos vivendo na face da terra são dias abreviados. Deus, por bondade, por amor, compaixão, ele disse assim: eu vou abreviar esses dias. 2020, 2021, 2022, 2023, enfim. Deus está abreviando. Pastor, por que Deus está abreviando? Porque Deus é Deus de oportunidade. Deus está abreviando para que todas as almas se salvem, para que todos se cheguem a Ele. Não há mais hora de brincar. Eu vou brincar de ser religioso. Eu vou brincar de ser crente. Eu vou brincar de ir para a igreja. Eu vou brincar de rede social. Não, não. Não é tempo disso. Não é tempo de brincar. É já a última hora. Aquele mesmo Cristo que a multidão viu subindo nas nuvens, ele vai voltar. E eu estou aqui nessa live para falar sobre a volta de Jesus. Que Jesus vai voltar. A Bíblia fala em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: olha, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês para mim. Então, a qualquer momento, o toque da trombeta soará e Jesus voltará para buscar o seu povo. É hora, igreja, de se despertar. É hora de você dar o seu tudo. É hora de você dar o seu melhor para Deus. É hora de você priorizar a obra de Deus. É hora de você priorizar o reino de Deus. É hora de você se encher de Deus. É hora de você não ficar olhando para a vida de ninguém. É hora de você ler a Bíblia. É hora de você orar. É hora de você entrar para o seu quarto de oração, fazer o seu devocional diário. É hora de você renunciar a você mesmo. Sabe qual é o maior adversário que você tem? É você. O maior adversário que você tem é você. Não é o mundo. Não é o diabo. É você, que é o seu maior adversário. E você precisa vencer o teu maior adversário.
Você precisa estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Por quê, pastor? Porque Jesus está às portas. Ele falou assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está às portas, ele virá. Está lembrado de Mateus sobre as 10 virgens? Eram 10 virgens, eram 10 noivas, eram 10 esposas. As 10 tinham roupas, as 10 tinham vestidos, as 10 tinham azeite, as 10 tinham as lamparinas, as 10 estavam aguardando o esposo. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo. Sai ao encontro. O esposo está vindo. E como é que você vai se encontrar com ele? Como você está, as suas vestes, a sua vida espiritual? Se Jesus vier agora, você está pronto? Se a trombeta de Deus tocar agora, você está preparado? Como é que está a tua lâmpada? A tua lamparina? Tem azeite? Não tem azeite? Tem pouco azeite? Tem muito azeite? Ou a sua lâmpada já se apagou há muito tempo? A Bíblia fala que 5 daquelas virgens eram nécias. Elas não levaram a reserva. Por quê? Entenda isso aqui nessa noite. Toda lâmpada que contém azeite, uma hora o azeite acaba. E aí você tem que ter a reserva. É igual pneu de caminhão. Todo carro tem um step, todo caminhoneiro tem o seu step lá. Se dá problema no pneu, tem outro. Lâmpada tem que ter azeite, mas você tem que ter a reserva. A falha das 5 virgens nécias foi que elas não se preocuparam com a reserva. Tá me entendendo? Você tem que ter depósito. Você tem que ter reserva. E elas foram comprar. Mas quando elas voltaram, a porta se fechou. Você sabia que tem muita gente que já perdeu o azeite dentro da sua lamparina e está indo comprar. Vai comprar ali, vai comprar acolá, vai para tal lugar. Ah, não, ninguém manda em mim. O meu pastor não manda em mim. O meu ministério não manda em mim. Igreja não manda em mim. Deus não manda em mim. Meu esposo não manda em mim. Minha esposa não manda em mim. Eu faço o que eu quero. Ei, você não pode fazer o que você quer. Você tem uma alma. Você é precioso para Deus. Jesus está voltando. E como você está preparado? Se ele vier agora, você tem certeza da sua salvação? E a Bíblia fala que 5 delas eram prudentes, tinha azeite até de reserva. E quando o noivo veio, aquelas 5 virgens prudentes que tinham azeite nas suas lamparinas, elas subiram para o encontro com o mestre. Deixa eu te falar rapidinho sobre o arrebatamento da igreja. Quais são as características do arrebatamento da igreja? Primeiro, Jesus é o noivo. Jesus é o nosso esposo. Eu e você somos a noiva de Cristo, que vamos nos encontrar com Ele. Jesus prometeu voltar, porque é plano divino, como eu disse no começo da palavra. É propósito de Deus que Ele volte. E Ele vai voltar a qualquer momento. A Bíblia fala que quando Deus dá ordem, os anjos que estão no céu já está tudo pronto, está tudo preparado. Os anjos já estão em pé, com a trombeta na mão, só esperando o Deus eterno dar o aval. Quando Deus dá o aval, as trombetas que estão na mão dos anjos vão se tocar. E quando as trombetas de Deus tocar, a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia fala que nesse momento do arrebatamento da igreja de Jesus, a Bíblia fala que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Vamos receber corpos transformados, ressurretos e glorificados. Por isso que vale a pena ser crente de verdade. Por isso que vale muito a pena servir a Deus com entrega,
de 100%. Por isso que vale a pena renunciar ao mundo, os seus pratos, o sistema diabólico mundano que tem afundado muitos religiosos. Por isso que vale a pena buscar ao Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus vai voltar. Só que Jesus, diferente da primeira vinda, ele vai descer nas nuvens. E a Bíblia fala que todo olho verá. Todo olho verá a vinda de Jesus, a segunda vinda nas nuvens. E nós estamos sozinhos? Não. Nós estamos com o Espírito Santo, que também é Deus. É um só Deus. Distintos em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem as suas características dentro da Trindade. Mas Deus é Deus. Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nenhum é mais importante do que o outro, porque não são 3 deuses. É um Deus, distinto em 3 pessoas. Pastor, explica melhor sobre essa questão da Trindade. Rapidinho, deixa eu explicar para você. Quando você olha para uma pessoa, você só vê um corpo. Só que a pessoa é tríplice. O ser humano tem corpo, alma e espírito. É 3 em 1. Mas você não vê o espírito e você não vê a alma, mas a pessoa tem. Mas você está vendo 1, mas é 3. Outro exemplo, quando você pega um ovos, você vê um ovos. Só que o ovos tem a casca, tem a gema e tem a clara. Ou seja, um ovos é dividido em 3 partes. Mas você vê a clara? Não. Você vê a gema do ovos? Não. Você vê um ovos, mas são 3 partes. Então, a mesma coisa é o ser humano. E a Trindade, a mesma coisa, é um Deus, distinto em 3 pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus, ele vai descer nas nuvens com milhares e milhares, com miríades e miríades de anjos, milhões e milhões de anjos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, que é Deus, que eu acabei de explicar, o Espírito Santo que está conosco, você é casa. O seu coração é porta da casa. É por isso que a sua casa não pode ficar vazia. Eu não entendo como muitas casas estão vazias. Pessoas que passam a semana toda e não buscam a Deus. Não vai para a igreja. Casa vazia. Tudo que o diabo quer é encontrar a sua casa vazia. Se ele encontrar brecha, ele entra. E ele faz um estrago. A sua casa tem que estar cheia da presença de Deus. A Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que lê e que ouvem as palavras dessa profecia. E a Bíblia fala que de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então a sua casa tem que estar cheia de Deus. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está pregando, quando você está louvando, quando você está fazendo um live, quando você está evangelizando, quando você está pregando na praça, quando você está jejuando, o diabo não tem poder sobre a tua vida, porque a sua casa está cheia. Então o Espírito Santo que está dentro de nós, dentro dessa casa, quando a trombeta de Deus tocar, ele vai nos levar para os céus de glória. Só que antes de chegarmos no céu, a igreja vai ser recebida por Cristo, o noivo, o esposo, nas nuvens. Olha que coisa linda. Então o Cordeiro, Jesus virá montado em cima de um cavalo branco, que está escrito em Apocalipse capítulo 19, que Jesus voltará em cima de um cavalo branco, arrodeado de milhões e milhões de anjos. Então a noiva, que é a igreja, vai ser recebida pelo noivo, que é Cristo, nos ares, quando a trombeta tocar. E a Bíblia fala que Jesus nos levará para nos apresentar ao Pai. Olha que encontro maravilhoso. É o maior encontro da história. Não vai ter encontro como esse. É o maior encontro da história. Vale a pena você pagar o preço. Vale a pena você renunciar. Vale a pena você dar valor por cada gota de sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para te salvar. Ele não fez isso à toa. Ele fez isso porque ele te ama. Ele não quer ver a sua alma queimando no inferno. Ele fez isso para te salvar. É vontade, é plano de Deus. Ele investiu pesado em você. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu unigênito filho. E a Bíblia fala que quando chegarmos no céu, o noivo vai nos apresentar para o Pai. E vai dizer assim: Pai, esta é a minha noiva,
é a minha eleita, é a minha propriedade, é a minha igreja que eu comprei lá embaixo com preço de sangue, eu doei a minha vida por ela. E a Bíblia fala que reinaremos com Cristo 1000 anos. Agora, deixa eu te contar um pouquinho sobre o ambiente do céu. Pastor, o senhor nunca foi no céu? Eu nunca fui no céu, mas eu vou. E você também vai, porque eu acredito nisso. Só que a Bíblia nos fala um pouquinho do ambiente do céu. A mesa das bodas do Cordeiro, ela é enorme. É muitos quilômetros de distância, é uma mesa grande. Iremos cear com o noivo. E a Bíblia fala, bem-aventurado são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha só. Quem vai te servir a Santa Ceia é o próprio Jesus. Hoje, na sua igreja que você congrega, independente de religião, isso não salva ninguém, hoje quem serve a Santa Ceia para você é o seu pastor da sua igreja, o seu líder da sua igreja. Mas quando nós chegarmos no céu, vamos ser servidos pelo próprio Jesus. Olha que privilégio para nós. Outra coisa, no céu, você não vai ter esse nome que você tem. No céu você vai receber uma pedra branca com outro nome. Por exemplo, eu me chamo Juscelino, mas no céu eu não vou me chamar Juscelino. Esse Juscelino que vos fala é nome terrestre, é só para aqui. Porque quando eu partir dessa terra, juntamente com os escolhidos de Deus, e chegarmos no céu, eu não vou me chamar Juscelino. Eu vou ser chamado um outro nome, que nem eu sei. Só Deus sabe. Porque cada um vai receber uma pedra branca. E na pedra branca vai estar escrito um novo nome. Olha que privilégio. Outro detalhe do céu. Quando nós chegarmos no céu, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Pastor, para ser julgado? Não. O tribunal de Cristo não é lugar de julgamento. Você já está salvo. Você estará com Cristo. Por que tem que passar pelo tribunal de Cristo? Para você receber os lauréis. Para você receber as coroas. Para você receber os troféus. O tribunal de Cristo é a sala das recompensas celestiais. É por isso que quanto mais você trabalhar no reino de Deus, mais recompensa você terá. A Bíblia fala, cada um receberá segundo as suas obras. Então por que ficar de braço cruzado em casa? Dia de culto. Então por que ficar na zona de conforto? O mundo aí e você na zona de conforto. Amado, se levante, levanta a poeira, se coloca de pé, faz a obra de Deus, prega o evangelho nas cadeias, nas praças, nos trem, nos ônibus, na rua, para os seus vizinhos, no seu bairro, aonde você estiver, faz a obra de Deus, porque Jesus voltará. E a Bíblia fala que quando nós estivermos com Cristo, olha só que interessante, a Bíblia fala, queridos irmãos, que a gente vai reinar com Cristo 1000 anos. Já parou para pensar? 1000 anos? Nunca nenhum homem viveu 1000 anos. O que chegou mais perto foi o tal do Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Não viveu nem 1000. E a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Porque isso é linguagem eternal, linguagem da eternidade. Se Deus fosse falar com nós, seres humanos, com a sua linguagem, a gente não ia entender nada. Mas Deus é bendito, e Deus é compassivo, e Deus é misericordioso. Então, pense bem nisso, 1000 anos com Cristo na glória, reinando com Ele. Então fique com essa palavra. Olhe para a cruz. O projeto do Calvário foi para você. Jesus passou tudo aquilo por causa de você. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi crucificado. Mas ele ressuscitou e ele nos fez uma promessa que nos voltará para nos buscar. Deixa eu te falar algo também nesta live. Os céus
é melhor do que a terra. Deus não fez o inferno para você. Não. Deus não fez o inferno para você. Deus fez o inferno para os demônios, para o diabo e os seus anjos maus, que são os anjos caídos. Então o inferno é para Satanás, para os demônios e para os anjos caídos. Mas Deus fez o céu para você. É por isso que eu li no começo dessa palavra, que Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo. Só Ele é o Salvador do mundo. Só Ele garante salvação para a sua alma. Você sabia que a sua alma é eterna? A sua alma não morre. Ou é um lugar bom ou não é um lugar bom. Não é eu que vou julgar, é a palavra de Deus que vai te julgar. E você vai ser recompensado segundo as suas obras. A Bíblia fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lembrado da parábola do rico e o Lázaro? Essa parábola foi verdadeira, porque toda parábola que dá nome aos seus personagens foi verídica, aconteceu. A Bíblia fala que tinha um rico e tinha um Lázaro. O rico tinha muito dinheiro, um senhor poderoso, e o Lázaro era um mendigo pobre, não tinha nada. E o Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico. E o rico zombava, o rico humilhava. Lázaro morreu. E o rico também morreu. Só que a Bíblia fala que Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para um lugar de tormento. Chamas quentes, fervorosas, terríveis. E entre eles tinha um abismo. E o tormento do rico era tão grande que ele falava para o Lázaro, que estava do outro lado do abismo: molha pelo menos o seu dedo e coloca na ponta da minha língua para refrescar a tormenta aqui do inferno. Só que não podia, que quem está no paraíso, no seio de Abraão, não pode passar para cá, para o outro lado. E quem está no lugar de tormento não pode chegar ao seio de Abraão. Por quê? Foram as suas escolhas. Aqui na terra, o rico fez o que fez e recebeu o seu galardão, a sua recompensa. E o Lázaro, pobre, humilde, simples, foi humilhado aqui, mas recebeu também a sua boa recompensa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, medita nessa palavra, que Jesus está às portas, que você possa examinar a si mesmo. Não é eu que tenho que te examinar. A Bíblia fala assim, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame de consciência. Melhore os seus caminhos. Melhore o seu devocional. Melhore a sua vida devocional com Deus Todo-Poderoso. Não fica olhando para as pessoas, porque se a gente dá crédito e fica olhando para o que as pessoas falam da gente, você não cresce. E o que está em jogo é a sua salvação. E nessa última hora da igreja, tudo que o diabo quer é tirar você da presença de Deus. Então, fica firme. A Bíblia fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, fique com essa palavra de João 10:10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Amém, meus amados irmãos? Não saiam daí.